Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso treinamento de escrita para a web aqui da Colina Tech. E eu preparei esse treinamento pensando com muito carinho em como é que eu posso te ajudar a criar conteúdos melhores para a internet, para que você consiga tirar o máximo de proveito e o máximo de resultados. Então vamos lá? Só começando, antes de iniciar o conteúdo em si, só me apresentando. Eu sou o Lucas, sou atualmente analista de inbound marketing aqui na Colina Tech e sou responsável por essa parte de atração orgânica, ou seja, gerenciamento de conteúdo, planejamento, etc. Então, eu vou usar um pouco do conhecimento que eu tenho, baseado também no conhecimento de muitas pessoas que acompanham e também do pessoal da Colina, para te ajudar a criar esse conteúdo incrível para a internet. Então, o que vamos aprender nesse treinamento? Primeiro, eu dividi esse treinamento em dois passos, basicamente, né? Que são necessários para que você consiga entender e criar um conteúdo bacana. O primeiro é entender primeiro o que é um conteúdo incrível. Afinal, a gente precisa entender o que vai fazer antes de começar. E o segundo passo é justamente o passo a passo para criar esse conteúdo incrível para a internet. Então, vamos lá. Primeiro, o que é um conteúdo incrível? A gente costuma entender que um conteúdo incrível ele precisa estar baseado em basicamente dois pilares. Ele ser útil e relevante para o seu usuário e ele ser único. Com útil e relevante eu quero dizer que quando uma pessoa está buscando sanar um problema, pense em você quando vai no Google pesquisar por alguma dúvida que você tem. Você quer que aquela dúvida seja respondida por completo e que seja de fácil entendimento. Então, o seu conteúdo ele tem que entender essa intenção de busca dos usuários, ele tem que entender essa necessidade deles, para que ele consiga ser o mais completo possível para sanar as dúvidas dessas pessoas. E o segundo fator, que é ele ser único, é basicamente você pensar, quando você está procurando conteúdo na internet, seja no Google, seja nas redes sociais, seja no YouTube, aparece milhares de milhões de conteúdos, todos muito semelhantes. Então, como é que você vai dar aquela pitada para a pessoa entender que aquele conteúdo é diferente, que ele tem algo a mais ali que pode ajudar ela. Então, não adianta seu conteúdo resolver o problema se ele não se diferencia dos demais, porque aí não faz sentido eu vou estar só copiando ou escrevendo com outras palavras o mesmo conteúdo. Então a gente sempre tem que pensar como é que a gente consegue colocar algo a mais naquele conteúdo para tornar ele útil, seja na forma como a gente fala, seja em alguma expertise a mais que a gente tem, algum hack, alguma dica, coisa do tipo, para tornar ele bem mais relevante e valioso para o seu usuário. Tranquilo? Agora vamos lá passar para o passo a passo da criação. Então, ele é baseado em 4 etapas. A primeira a gente vai entender a pauta que é o que a gente normalmente manda para vocês no planejamento de conteúdo e coisas do tipo. Depois a gente vai falar sobre fazer uma lista antes de escrever, que isso vai ajudar muito você para não partir do zero, para não partir do branco, que eu sei que isso muitas vezes estanca alguém, porque aquela tela branca que não tem nada escrito, você tem, como é que eu vou tirar a ideia, né? Depois a terceira etapa é a hora da produção, que eu vou falar sobre basicamente como é que vai fazer, as melhores práticas, e dentro dela tem até a parte de que tal otimizar seu conteúdo aí, né? Que a gente vai falar sobre otimizações e ferramentas e macetes que a gente pode usar para deixar um conteúdo mais otimizado possível e também poupar mais o seu tempo de ficar perdendo tempo, pensando no que é que vai escrever e tudo mais. Então vamos lá? A primeira etapa, a gente tem que entender a pauta. Na pauta a gente vai falar, primeiro, o que é a pauta, né? Na pauta a gente vai sempre falar sobre o que é a persona, qual é a persona, aliás. A gente vai falar qual é o serviço que ele está destinado, a palavra-chave foco, qual vai ser o tom, a linguagem que vai ser usada. Então tudo isso a gente vai sempre deixar disponível para vocês.
E tá tudo muito bem explicado e debruçado lá no Airtable, que é a plataforma que a gente usa para dar esse planejamento para vocês, para dar essas pautas. Então, já é bem simples entender e saber o que é que aquele conteúdo está falando. E sempre a gente vai estar aqui também para sanar suas dúvidas de algum problema. Não entendi muito bem o que é que esse conteúdo quer dizer, porque foi mal explicado ou coisa do tipo. A gente está sempre disposto a sanar essas dúvidas também. Então, quanto à pauta, ela é basicamente um conjunto de informações necessárias para que você consiga criar um conteúdo bem alinhado ao que a gente espera do planejamento, beleza? Agora vamos partir mais para a parte prática. A primeira etapa para você, depois que entendeu a pauta, entendeu a persona, a palavra-chave e tudo mais, e para você não partir do branco, é você criar uma lista de tópicos de acordo com a intenção de busca do usuário. Como assim, Lucas? Vamos lá. Vou agora abrir aqui o Google e vou mostrar para você como é que funciona. A gente tem algumas formas de conseguir essas informações, esses tópicos. Então, eu vou mostrar aqui 3 formas simples de você pegar, não partir do zero e ter uma base de onde você pode iniciar. Então, a primeira ferramenta que você pode usar é basicamente as pessoas também perguntam. Só mostrando aqui, eu pesquisei ROI, ROI no caso seria minha palavra-chave foco, que eu tirei da pauta que foi destinada para mim. Coloquei ROI no Google e eu vou ver o que é que tem de ROI, o que é que o Google me retorna, né? Então, aqui nas pessoas também perguntam, você consegue ver várias perguntas relacionadas a ROI. Então, o que é ROI? Como calcular? O que é ROI em uma empresa? ROI no Excel? Como montar um ROI? Então, tem muitas perguntas e dúvidas que podem ser sanadas. Então, isso aqui pode ser muito bem vários tópicos. Então, eu aconselho que você vá copiando esses tópicos e colocando no seu documento para que vá começar a gerar mais ideias na sua cabeça. Então, ROI e ROI, no caso, né, separado. Então, são dúvidas bem específicas. A próxima ferramenta pode ser as pesquisas relacionadas aqui, do Google. Então, você vem aqui embaixo, na mesma página, e dá uma olhada no que as pessoas também pesquisam em relação a ROI, né? Então, a gente tem ROI e marketing, ROI payback, ROI negativo, calculadora de ROI, enfim. Você também tem um mar de ideias aqui que você pode tirar. Se você quiser ficar passando aqui também pelas outras páginas, fique à vontade. Mas só nessa primeira página você tem vários insights do que você pode escrever sobre o seu conteúdo de ROI. Lucas, para mim ainda não é suficiente isso aqui. Bacana. Existe uma ferramentazinha chamada Answer the Public. Aqui, essa aqui, desse site. Nessa ferramenta você basicamente vai descobrir o que as pessoas estão pesquisando sobre um determinado tema e com muito mais profundidade. Então, se eu coloco aqui ROI, coloca aqui no Brasil, que é onde a gente está, e a língua português. Eu mando ele pesquisar. Ele vai fazer uma varredura na internet para saber o que é que as pessoas estão pesquisando sobre ROI e vai dividir em alguns blocos. Deixa eu só carregar aqui. Boa, você vê aqui que já tem 66 perguntas sobre o que é ROI, né? Então vamos lá. A gente está dividido por porquê, quando, quem. Então, a gente tem por que cachorro ROI 1. Na verdade, isso aqui não tem nada a ver, mas mas é porque tem o ROI, a palavra-chave, né? Então, por que ROI? Quando o ROI é negativo? Quando surgiu o ROI? ROI quando é positivo? Aqui, por exemplo, ROI, como calcular? Você tem essa visão, mas também pode mudar para a visão de data, que aqui você vê com cardzinhos, né? Fica bem mais simples também se você quiser pesquisar. Quando o ROI é negativo, quando surgiu o ROI, ROI qual o significado. Além disso, tem algumas preposições também. ROI, como calcular? ROI, para que serve? Também tem comparações, ROI e ROI, ROI payback, ROI e ROAS. Então você pode sempre tirar mais ideias aqui do que criar para o seu conteúdo. E eu sempre aconselho, essa não é a hora de filtrar as suas ideias, essa é a hora de você pegar informação,
Porque para você ter criatividade, você precisa ter mais informações, mais fontes de conhecimento, porque aí você juntando essas duas informações, você vai pensar em algo que gera sua criatividade. Então, beleza. Essa é uma das ferramentas, e tem uma terceira que eu queria mostrar, que é basicamente você entrar no seu conteúdo, num conteúdo que está ranqueando em primeiro lugar aqui no Google, e ver do que aquele conteúdo está falando, qual estrutura que ele está seguindo. Então a gente vê aqui, por exemplo, que ele começa falando o que é ROI, até acrescenta Return on Investment, que é a tradução dele, por que o ROI é importante, depois ele vai falar como calcular o ROI, ele dá uma calculadora no meio aqui, que isso está tornando o conteúdo dele único, que é essa calculadora que ajuda a pessoa a calcular, a definir essa métrica. O que é uma receita, custo. Então, toda essa estrutura pode te ajudar a entender melhor o que aquele conteúdo está falando. E se você quiser ainda ter uma filtragem melhor, você pode usar essa ferramentazinha aqui, ó. É o Search. Acho que é basicamente assim que se fala ela. Não, é uma palavrinha um pouco estranha. Mas basicamente você coloca a URL aqui do conteúdo que você quer analisar. Se quiser colocar uma palavra-chave aqui, pode colocar, mas é opcional. Eu prefiro só colocar o site. Porque o da Rock Content não vai. Mas basicamente ele vai dar para você. Deixa eu pegar outro aqui, ROI. Isso aqui vai. Ele vai buscar, vai fazer uma varredura no site, ele vai olhar questões como qual a estrutura que aquela página está usando de H1, H2, H3, quais as palavras mais aparecem, quantidade de palavra, quantas vezes uma determinada palavra aparece. Então, por exemplo, a gente vai conseguir ver também quantas vezes ROI aparece, se é 10, 12, 18 vezes. Ele demora só um pouquinho para analisar. Show. Aí ele já volta para você com essa análise completa dessa página. Então ele vai dar aqui coisas como o título, o tamanho do título, mas vamos para o que interessa a gente. A gente quer isso aqui, ó. Essa estrutura. Essa estrutura aqui vai mostrar para vocês basicamente o que aquele conteúdo está falando, só que de uma forma melhor, né? Você naquela hora, você no site, na página, você precisaria estar rolando até encontrar o próximo H2, o próximo intertítulo. Então aqui você consegue ver e separar. Ó, ele fala o que é ROI, como calcular ROI, porque é importante, dicas do ROI otimizar, para otimizar, ROI mídia paga. Então você já vai conseguir ter um mar de ideias. E você pode simplesmente aqui copiar tudo isso aqui e colocar já no seu documento que você está criando o seu conteúdo. Então, só com essas 3 ferramentas, na verdade 4 ferramentas, você já vai conseguir ter um mar de ideias e um norte de onde começar o seu conteúdo. Então, beleza. Copiei meus conteúdos, copiei esses títulos, viu que é melhor? Eu passo aqui, ó. Você vai ter uma estrutura de lista basicamente assim. Então, a segunda etapa é você priorizar o que é que vai ser importante. Então, você volta lá na pauta e dá uma olhada. O que é que de fato faz sentido para a minha persona, o que é que de fato faz sentido para o produto e para a etapa da jornada de compra, bem como as outras informações que estão lá. Então, você vai priorizar e excluir o que não é necessário. Nesse meu caso, quando eu estava criando, eu permaneci alguns conceitos, como o que é ROI, a diferença de ROI e ROAS, a importância, como calcular, até como calcular ROI no Excel, que foi uma das perguntas que eu achei aqui nas pessoas também perguntam no Google, como analisar o ROI, ROI Payback e as desvantagens do ROI, que precisa ficar atento. Então, a partir daqui eu já consigo ter um ponto, um norte, um ponto de partida, para que eu consiga escrever. Então, não vou partir do zero, né? Não vai ser aquela página em branco que você não consegue, que você fica com medo de começar porque não sabe por onde começar. Então, beleza. Depois que você cria esse outline, essa lista de tópicos, você vai partir para a hora da produção.
E na produção, tem algumas ferramentazinhas que podem te ajudar com isso. Então, eu já coloquei o texto aqui, que é o mesmo dos tópicos que eu peguei, que é o do Roy, e vou mostrar para vocês que ferramenta pode auxiliar. Vocês podem vir aqui em complementos, caso vocês estejam usando o Google Docs. Para instalar o complemento é só vir aqui instalar, mas o nome dele é esse aqui, ó, GDoc SEO Assistant. Bota para ele aparecer. E aqui ele vai ter uma espécie de um mini passo a passo que você tem que seguir, né? Que ele já deixa aqui escrito como é que você tem que fazer. Então a primeira coisa que você tem que colocar é a palavra-chave, que foi a baseada lá na pauta. Você bota aqui, ele vai analisar o conteúdo que você escreveu. Então é interessante que você, depois que você escrever a lista de conteúdos, a lista dos tópicos, você já vai escrevendo o seu conteúdo. Depois você vem para essa ferramenta e vai ver se seu conteúdo está otimizado. Então, com otimização, o que é que eu quero dizer? Ele vai avaliar 3 fatores no seu conteúdo. A quantidade de palavras-chave, que na pauta eu já deixo especificada essa quantidade de palavras-chave, porque ela é baseada na dificuldade de ranqueamento daquela palavra ou a complexidade daquele tema. Então, aqui ele vai contar quantas palavras seu conteúdo tem para ver se está suficiente de acordo com os que ranqueiam melhor também. Depois ele vai ver a legibilidade do seu conteúdo, que é esse segundo fator. Com legibilidade eu quero dizer que, imagina que você entra num conteúdo e ele é basicamente um artigo. Você só vê um único bloco de texto e você não acha as informações. Quando você divide entre tópicos, como eu fiz aqui, ROI, o que é ROI e intertítulos também, colocando essas listas aqui, além de adicionar imagens, links e outras coisas que tornam o seu conteúdo mais interativo e que a informação fique mais acessível, você está aumentando a porcentagem da sua legibilidade. Ou seja, quem entrar vai conseguir tirar muito mais fácil, muito mais rápido a informação que ele precisa. Então vamos supor que esse conteúdo ele está ranqueando para ROI, é o objetivo, só que aqui ele também fala como calcular ROI no Excel. Então a pessoa que entra no meu conteúdo, ela já vai passar o olho e vai dar uma olhada, opa, tem aqui como calcular ROI no Excel, beleza, eu vou ver aqui o passo a passo. Então isso facilita bastante, por isso que esse fator é um dos fatores mais importantes do seu conteúdo. E por final, é a densidade semântica do seu conteúdo. Com isso, o que eu quero dizer? Dá um exemplo. Imagina que você está criando um conteúdo sobre bolo. Para o Google entender que aquele conteúdo, para o Google entender que aquele conteúdo era relevante, muitas pessoas só enchiam o texto de palavra-chave, da palavra-chave bolo. Então ficaria só bolo, 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 aparecia umas 50 vezes essa palavra e não falava muito mais coisas. O Google percebeu que tinha gente burlando o algoritmo dele e falou, não, então eu vou adicionar um algoritmo que entenda um contexto. Porque eu sei que se tiver um contexto, se ele fala mais sobre aquele tema, eu sei que esse conteúdo vai ser relevante para a pessoa que está pesquisando. Então, ao invés de eu falar só de bolo, eu vou falar sobre como untar uma forma, eu vou falar sobre temperatura do bolo, quanto tempo o bolo tem que ficar lá no forno, qual é a textura que a massa deve ter. Então, isso vai dar todo um contexto para os mecanismos de busca entender que aquele conteúdo, de fato, fala sobre bolo e como fazer bolo, para que o usuário tenha um conteúdo útil e relevante, seguindo aqueles 2 pilares lá. Útil, na verdade, útil e único para o usuário possa responder as dúvidas dele. Então, como é que eu consigo isso, Lucas? Basicamente, você pode olhar aqui nas palavras-chave relacionadas. Ele dá aqui várias palavras em inglês, o que você pode traduzir e colocar também com o Google Tradutor facilmente. Ou você também pode usar as palavras-chave semanticamente correlatas, as palavras semanticamente correlatas que eu deixo na pauta já do Airtable. Eu coloco uma parte só para isso, que são palavras que podem ajudar a tornar o conteúdo mais rico e mais relevante para o usuário, certo?
Então, na medida que você for escrevendo, na medida que você for, aliás, analisando seu conteúdo, ele vai separar aqui em três formas, em três cores, né? Verde, vermelho e amarelo. Que essas três cores estão, vamos dizer, verde é porque está tudo ok. Amarelo é porque tem que melhorar um pouquinho. E vermelho é porque de fato tem algo muito severo acontecendo e tem que ser analisado. Agora uma dica. Eu não aconselho que você leve bem à risca o que ele falar, porque você vê, aqui tá isso aqui, mas tá o score total, a pontuação total tá 83% e tá verde, tá muito bom. Isso por que eu falo isso? Não é porque a ferramenta não é confiável, é porque é uma ferramenta baseada em uma lógica de programação, né? Então, se isso acontecer, faça isso, se isso não acontecer, não faça isso. Então, vocês vão, com o tempo, pegando o jeito, entendendo como é que funciona, mas isso vai servir como um norte para você entender, boa, eu tenho que ajeitar isso aqui, eu tenho que adicionar mais imagens, eu tenho que deixar meu conteúdo mais legível, eu tenho que adicionar mais palavras-chave semânticas. Aí vocês vão criar um conteúdo cada vez mais otimizado, que vão ajudar a ele se tornar mais relevante para o seu usuário, mais útil e único para o leitor. Beleza? Como é que você pode fazer, no caso da densidade semântica? Eu queria entrar um pouco mais adentro disso aqui, porque pode ser um pouco mais difícil de achar essas palavras. Além das que eu coloco no Airtable, também você pode usar duas ferramentas. Uma delas eu acho que com certeza vocês conhecem, e a outra é um pouco mais interessante, que eu vou mostrar. A primeira é sinônimos.com.br, que é simples, né? Você, ao invés de ficar repetindo várias palavras, que é aquela máxima que a gente sempre usa, até quando vai escrever artigo científico, você não está repetindo para o texto não ficar tão chato, tão denso. Então, se eu coloco aqui, por exemplo, receita, ele vai me retornar várias formas de falar receita: ganho, lucro, renda, faturação. Então eu sempre posso substituir receita por uma dessas palavras, que elas vão me dar mais contexto e não vão tornar o conteúdo tão denso. E para os robôs do Google, ele vai dizer, esse cara não está praticando uma coisa chamada keyword stuffing, que é basicamente você ficar inserindo a palavra-chave várias vezes. Isso é um fator que penaliza a página. Então vocês vão ter variações daquela palavra que você pode usar. E a próxima palavra, o próximo foi também, a gente já deu uma olhada e tudo mais, que é deixa eu voltar, que são as palavras, as pesquisas relacionadas. Então aqui você sempre vai ter algumas palavras que você pode usar diferente. Então, se é ROI, você pode usar também retorno sobre investimento, como aqui também mostra em negrito. Se é ROI, você também pode usar a sigla dele em inglês, Return on Investment. Então, isso vai ajudar muito a você enriquecer o seu conteúdo semanticamente e cada vez mais você conseguirá aumentar a pontuação aqui no GDoc SEO Assistance. Beleza? Pessoal, essa aqui são os quatro etapas para criar um conteúdo relevante e útil e que vai ajudar você a não partir do zero e sim partir de um norte, partir de algo que não deixe você travado e acelerar até mais a sua produção. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas, desse passo a passo, desse treinamento. E se tiverem alguma dúvida, se tiverem algo mais a acrescentar, fala com a gente que a gente faz esse treinamento, coloca essas dúvidas e questões que vocês tiveram para tornar esse treinamento cada vez mais interessante para vocês aprenderem ainda mais, beleza? Então espero que vocês tenham gostado e valeu!